Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição extra que hoje discute a TPA, a polêmica taxa de preservação ambiental, que neste verão entra na 6ª temporada em Bombinhas e estreia em Governador Celso Ramos. A cobrança do pedágio vem dividindo opiniões. Os contrários argumentam principalmente que a carga tributária já está muito alta, que o contribuinte já está cansado de pagar imposto e não quer mais um, e também falam no direito de ir e vir, que a taxa acaba prejudicando o direito de ir e vir. Os defensores destacam que as prefeituras não têm condições de atender a demanda, o aumento da demanda na temporada de verão, em virtude do aumento de turistas. Dizem também que as prefeituras têm autonomia, os municípios têm autonomia administrativa e financeira e também argumentam que esse dinheiro vai ser importante para investimentos em preservação do meio ambiente e saneamento básico nas cidades. O assunto voltou à discussão na Assembleia Legislativa com a PEC 001/2019, apresentada pelo deputado Ivan Nats, do PV, que pretende proibir a cobrança de qualquer taxa que limite o tráfico de bens ou de pessoas aqui no Estado. Na última terça-feira, dia 10, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aprovou o parecer da matéria, que agora vai tramitar em outras duas comissões, de Finanças e Tributação e Turismo e Meio Ambiente. A previsão é que vá à votação em plenário ainda no primeiro semestre do ano que vem. Para discutir esse assunto polêmico e controverso, temos dois convidados, colegas jornalistas, Jéssica Bahia Mello, jornalista da Acaerte, obrigado pela presença, Jéssica. Obrigada, Garante. E Rodrigo Cardoso, do grupo ND e ND TV. Obrigado, Rodrigo. Tudo bem, Fábio, Jéssica, vou falar para você da TVA. E eu queria começar essa discussão perguntando para vocês o que vocês acham mais importante nessa discussão. O que deveria, na opinião de vocês, nortear essa discussão sobre a TPA? Bom, Jéssica e Fábio, e você que acompanha o Edição Extra, a discussão deve partir de alguns pressupostos. É importante incrementar a arrecadação do município para que ele faça frente às demandas que aumentam nessa época do ano, quais sejam demandas por serviços de resíduos sólidos, coletas, enfim, manutenção da cidade como um todo, banheiros químicos nas praias, enfim. É importante para o município ter esse dinheiro a mais para fazer frente a essas despesas? O município tem ou não tem autonomia para fazer esse tipo de regramento dentro do seu território? E, claro, as questões que você levantou no começo do programa, que são questões pertinentes também, que são o direito de ir e vir, a carga tributária que de fato é elevada, pesa no contribuinte, ela é uma carga desigual, ela afeta toda a população de maneiras diferentes. São algumas questões que precisam ser discutidas quando se vai falar de uma taxa como essa. Né? Então, são vários assuntos, é um tema complexo que não dá para... São vários, não dá para elencar apenas um. E você, Jéssica? A gente até estava discutindo antes na questão, principalmente da desigualdade entre as pessoas, pessoas que moram próximas, por exemplo, de Bombinhas, que querem passar uma temporada, acabam indo mais vezes, teriam que pagar essa taxa mais vezes, mas também eu acho importante a gente tentar verificar se... Não é também uma competência do município, né? Se ele vê, por exemplo, que está vindo muitos turistas, acaba tendo uma degradação ambiental, se não é uma forma de a pessoa que está lá, o turista que está usufruindo daquele local, dar uma contrapartida. A minha ideia é vamos destrinchar os principais pontos aí, tanto apresentados pelos defensores da TPA quanto pelos contrários. Vamos começar por quem defende, por exemplo. Um dos argumentos principais, inclusive defendido no Supremo, é a questão da autonomia financeira e administrativa dos municípios, dos entes federados. Essa questão específica, qual a opinião de vocês? Olha, eu acho que a legislação tributária, então, prevê que o município ele tem autonomia para poder determinar se deveria ter um imposto ou uma taxa a mais, né? A gente vê em outras localidades que podem não ser parâmetro, como o caso de Bombinhas, mas, por exemplo, em Fernando de Noronha tem uma taxa super alta para entrar. Quando eu fui para Bonito, recentemente, também tinha uma taxa para poder entrar no parque, era um parque municipal. Então, eu acho que não necessariamente o Estado deveria restringir uma competência municipal de determinar se deveria ter uma taxa a mais ou não.
Bom, e aí, nessa linha, não é, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu, já formou o entendimento de que é constitucional, não é? Exatamente por isso, pela autonomia administrativa do município em poder gerir as suas questões relativas a taxas municipais. E, no caso, seria essa um exemplo de taxa municipal. Então, já existe um entendimento dentro do Supremo Tribunal Federal que talvez leve à discussão mais profunda se é por meio da Assembleia Legislativa, de um projeto na Assembleia Legislativa, a melhor maneira de se contestar a cobrança desse tipo de taxa. Aqui foi o Ministério Público, né, que entrou no Tribunal de Justiça, também foi negado o recurso com governador Celso Ramos e Bombinhas. E também perdeu no STF, né? Então, foi parar no Supremo. Então, eu acho que esse entendimento já está balizado também em outros estados que já teve pareceres também que foram similares. A decisão do Supremo foi agora recente e foi unânime. Foi em agosto, se não me engano, né? A relatoria da ministra Carmen Lúcia. Vocês conhecem um pouco, abrindo um parênteses, sobre a situação desses outros exemplos nacionais? Fernando de Noronha, me parece também Ilhabela, Morro de São Paulo. Tem alguns exemplos. Ilhabela, o carro que entra daí paga uma taxa, né? Fernando de Noronha, daí você fica por dia. Sim. Tem uma taxa estadual e tem uma taxa federal para visitar algumas localidades. Sim. Os regulamentos variam muito, né? Se é pelo automóvel, se é por ficar na cidade. O fato é que são cidades que fazem algum tipo de cobrança do turista, do visitante que vai até elas. Acho que a questão, Fábio e Jéssica, ela tem que sair não só da esfera técnica, que é autonomia administrativa, se é por projeto de lei na Assembleia Legislativa, se já há entendimentos no Supremo falando na constitucionalidade de taxas assim, mas acho que a discussão ela precisa ficar no mérito. Ela precisa ser discutido o mérito da cobrança ou não dessa taxa à luz de outros argumentos que não apenas a questão técnica, porque a gente tem uma série de outras situações que envolvem o dia a dia do visitante, dos municípios vizinhos, dos próprios munícipes que fazem parte daquela cidade que cobra tarifa e que eventualmente vão sair daquela cidade e aproveitar as praias em outros balneários de outros municípios. Tudo isso também tem que estar na discussão e aí é uma questão para além da técnica jurídica, para uma questão de mérito. Só parênteses, a gente tem que avaliar se esse mérito tem que ser avaliado pelo Legislativo Catarinense ou no próprio município, né? Sim, se a PEC agora que está tramitando é que deve definir o que todos os municípios de Santa Catarina podem ou não fazer. Basicamente é isso, né? Na atual conjuntura em relação a essa proposta, na hipótese de aprovação, né, deve ser votada no próximo semestre, não vai ser votada nesse semestre ainda, não há tempo hábil para isso. Os deputados precisam aprovar, por exemplo, o orçamento do Estado para o ano que vem, antes do recesso. Agora, é uma situação que provavelmente vai ensejar a impetração no Supremo de ações de inconstitucionalidade, caso essa matéria seja aprovada aqui na casa. Sim, vai continuar judicializada. Essa matéria vai ser judicializada, vai aos tribunais superiores e aí o entendimento do STF, a gente já sabe que é um entendimento pela constitucionalidade das cobranças. Sim. Já entrando na questão jurídica, que é uma das facetas dessa questão, o prefeito de Bombinhas, Paulo Henrique Miller, falou, inclusive ontem, que mesmo na avaliação dele e da assessoria dele, que mesmo que a PEC seja aprovada, não vai ter validade nenhuma no entendimento dele, porque o texto, segundo ele, reproduz o que já diz a Constituição e a Constituição, no entendimento dele, não veta esse entendimento. O que ele diz é o seguinte, que mesmo que a PEC seja aprovada, a cobrança não vai impedir a cobrança no município e em nenhum município. É o entendimento dele. Isso corrobora a tese de que a judicialização vai continuar a partir da decisão da Assembleia Legislativa no ano que vem. E vai acontecer, né? E vai acontecer porque pode passar aqui na Assembleia, enfim, já foi admitido na Comissão de Constituição e Justiça, o parecer vai tramitar nas demais comissões, vai a plenário, não é, Jéssica? Vai ser aprovado, provavelmente deve ser aprovado aqui na casa, mas na hipótese de aprovação vai realmente demandar uma ação de inconstitucionalidade no Supremo e já tem um entendimento, né? O entendimento é de que é constitucional. Então, a questão, claro, passa a ser a técnica jurídica, como a Jéssica falou, talvez não aqui na Assembleia,
mas nas câmaras de vereadores de cada município, que tem que fazer o trabalho de ouvir a população, de ouvir todos os segmentos, por meio de audiências públicas, por meio de sessões de toda ordem, para que se chegue à vontade da população e os vereadores possam legislar da melhor maneira. E aí é uma questão para cada município. Talvez a gente não tenha um conhecimento de como é que foi a tramitação desses projetos na Câmara, de vereadores tanto de Bombinhas quanto agora de Celso Ramos, se houve essa preocupação importante em ouvir a sociedade na formulação desses projetos. Depois eu queria falar um pouquinho sobre outros municípios que estão pensando em criar a PPA e que a decisão da Assembleia vai nortear também essa discussão nessas cidades. Mas eu queria saber de vocês, antes, qual a percepção que vocês têm sobre o impacto disso em relação à população, aos usuários? Vocês acham que eles são mais favoráveis, recebem bem a criação de uma taxa? Os turistas que, por exemplo, costumam ir a Bombinhas, a Governador Celso Ramos, os moradores da cidade, qual a percepção que vocês têm em relação a isso? Eu acho que a criação de imposto nunca é bem vista por nenhum desses segmentos, né? Tanto pelos comerciantes que vão acreditar que vai afugentar os turistas, né? Quanto quem quer apenas usufruir da localidade. Eu acho que o principal ponto negativo é que acaba elitizando também um pouco, né? Dependendo do valor da taxa, uma pessoa que tem uma condição mais desfavorável também fica mais restrita o acesso àquele local. Agora, é um argumento importante esse, né? Tem a questão de que é preciso você enxergar de fato as melhorias que estão acontecendo com a utilização deste recurso. E é preciso haver transparência. É preciso haver uma destinação de todo o recurso para essas ações. Essa transparência existe porque ela é absolutamente necessária. O município precisa saber que o dinheiro que está sendo arrecadado com essa taxa, como de resto todo o recurso público, tem que ser aplicado. A taxa é para ser aplicada em ações de meio ambiente, manutenção, então ela tem que ser totalmente aplicada naquilo. É o que está acontecendo? A gente não sabe. E são recursos significativos, né? Só para lembrar, Bombinhas arrecadou desde 2015 35 milhões, se eu não me engano, quase 36. E a perspectiva de governador Celso Ramos é arrecadar cerca de 15 milhões, começar arrecadando 15 milhões já em 2020, e chegar a 17 milhões até 2022. Os prefeitos argumentam que sim, que esse dinheiro serve para investimentos em meio ambiente, saneamento e melhoria da infraestrutura turística. Para o morador, se isso realmente acontecer, é bom. Eu conversei já com alguns moradores de Bombinhas, por exemplo, e muitos se manifestaram favoráveis, alegando que a melhoria da infraestrutura melhorou para quem mora lá, né? E que acabou também fazendo uma triagem do turista que entra na cidade. Agora, a expectativa é ver o que vai acontecer, por exemplo, em Governador Celso Ramos. Até que ponto essa triagem é benéfica ou não, né? Porque o morador vai ter condição de avaliar se isso está sendo revertido em benefícios para o local onde ele mora, mas o turista vai lá, deixa aquele recurso e ele possivelmente não vai lá de novo, né? Alguns podem ter uma maior frequência, mas outros não. Então, como é que a pessoa de fora vai avaliar se aquele recurso está sendo destinado para o que ele deveria estar sendo destinado ou não? Essa é uma discussão interessante também, se o turista volta depois de pagar essa taxa. Ele vai pagar a taxa, vai usufruir de uma cidade, muitos podem já conhecer a cidade, muitos podem não conhecer ainda, e aí se voltar vai ter que pagar de novo, tem um intervalo, né, de 24 horas, se eu não estou enganado, para poder fazer a cobrança de novo, enfim. Vai depender também da qualidade do que for oferecido a ele dentro da cidade, para motivá-lo a dizer, vou pagar algo a mais, sabendo que o retorno que vou ter é um atendimento melhor, um banheiro químico numa praia, um chuveiro numa praia, ou uma cidade mais florida, mais arborizada, ou um equipamento turístico mais bem preservado. Se isso ele perceber que de um ano para o outro, e muitos voltam, né? Muitos frequentam a cidade mais de uma vez, se ele perceber que houve uma melhora, ele pode se sentir mais motivado a pagar sim. Agora, para começar também a destrinchar os argumentos dos contrários, também se ouve muito de contribuintes indignados, alegando que
é fácil para opinião desses contrários, que é fácil para o gestor público com dificuldade financeira criar mais uma taxa, né? E que eles já estão indignados, pagam muito e a carga tributária é muito alta, né? Nos dois municípios, a taxa varia entre mais ou menos R$ 3.130, R$ 140, dependendo do tipo de veículo. Não é pouco, né? Quando um prefeito, e a gente sabe que as prefeituras estão em situação bastante complicada do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de recursos, muito dependentes do fundo de participação dos municípios e às vezes vão com pilhas na mão para Brasília, né, Jéssica? A gente acompanha muito isso, né, Fábio? Primeira coisa que o gestor público olha é assim, onde eu vou arranjar mais dinheiro para fazer frente aos meus compromissos? E aí ele olha para essa possibilidade de uma nova taxa, cobrar os valores que acabaram de ser anunciados, 35 milhões em Bombinhas, 17 em Governador Celso Ramos, enfim, ele acaba olhando isso com bons olhos. Vou arrecadar mais, mas também há um certo toque de preguiça na situação, se me permite usar a palavra, porque o gestor público ele tem que trabalhar dentro da realidade dele. Ele tem aquela realidade financeira para trabalhar, ele pode fazer uma gestão mais austera, mais responsável, com uma gestão mais eficiente do recurso público, que é pequeno, mas que é possível gerenciar e fazer um bom trabalho. Não, ele prefere aumentar a arrecadação, cobrando mais da população e do turista, e aí fica uma situação também muito cômoda para o gestor público, não é? E aí não há o ensinamento de uma gestão fiscal austera e responsável. Essa é uma das críticas bastante pertinentes à cobrança das taxas. Até porque aumentar, diante desse cenário, né, é muito mais cômodo, mais fácil ele não aumentar a carga tributária para as pessoas que vão pressioná-lo depois, né? Os turistas podem ter um comentário negativo até, mas não são as pessoas que estão acompanhando ele no dia a dia. Eles vão embora depois, então, né? Então é muito mais fácil, mais cômodo fazer isso. E ainda, ou seja, indo na linha do que a Jéssica falou, ou seja, ainda há a situação do prefeito ficar bem com o seu eleitorado. Não podemos esquecer que ano que vem é ano de eleição municipal. O gestor público gosta desse tipo de situação porque ele fica bem com o seu eleitorado e, por outro lado, ele consegue um recurso a mais para fazer frente aos seus compromissos. Por isso que é mais importante ainda a transparência se esse recurso está sendo utilizado para as ações de preservação ambiental e melhorias naquela localidade, né? Ou se vai ser utilizado para outra finalidade. Municípios com importantes fontes de arrecadação e com gestão austera e responsável têm mais condições de fazer frente a compromissos dessa natureza sem a necessidade de sobretaxar mais ainda o contribuinte. Porque o turista que vem, muitas vezes ele é nacional, ou seja, ele é um contribuinte tão ou pagador de impostos ou mais do que o morador da cidade. Ok. No próximo bloco a gente vai discutir mais sobre a necessidade das prefeituras criarem a taxa para melhorar essa infraestrutura turística. Não saia daí. Estamos de volta com a edição extra que discute a TPA, Taxa de Preservação Ambiental, que já está valendo em Bombinhas e em Governador Celso Ramos. Aliás, estreia neste verão em Governador Celso Ramos. Nessa edição, temos como convidados a jornalista Jéssica Bahia Melo, da Acaerte, e o jornalista Rodrigo Cardoso, do Grupo ND e ND TV. A gente fechou o primeiro bloco, falando sobre a questão tributária, que é negativa para o contribuinte, e a discussão os municípios eles precisam criar mais uma taxa para atender a demanda. Essa é uma discussão importante que é trazida por esse projeto, né? Na minha opinião, não. Com uma gestão responsável do ponto de vista da arrecadação, do ponto de vista da gestão fiscal, corte de gastos, sem cargos comissionados, com uma gestão de pessoal da prefeitura eficiente, é possível uma gestão eficiente sobrar recursos para fazer frente a esses investimentos. Você acha que é uma oportunidade para discutir a gestão fiscal do município? Uma grande oportunidade, mais uma, né? Das várias que existem, esta é mais uma oportunidade para se melhorar a gestão fiscal, porque tem muita gente, muito prefeito que faz de uma certa maneira, um certo populismo com o eleitor, deixando de cobrar os impostos municipais,
para pedir os recursos federais. Então, ele deixa de fazer seu dever de casa para ir a Brasília e reclamar do Pacto Federativo e outras situações. Isso acontece. Não é a regra, mas acontece. Então, é mais uma oportunidade, sim, para se discutir gestão fiscal responsável, que necessariamente todo munícipe precisa exigir do seu governante. Eu acho que é um ponto válido, mas eu vou voltar à mesma tecla, que eu acho que cada município ele tem que avaliar a sua própria situação, né? Se ele acha que precisa daquela taxa para poder fazer frente às necessidades, ou se tem algum tipo de degradação ambiental, se ele acha que tem que melhorar a situação nas praias, ou colocar mais banheiros químicos, ou fazer frente a uma demanda extra de turistas extras. Eu acho que é uma situação que o próprio município deveria ter a liberdade de poder avaliar. Que depende de cada situação, de cada cenário, de cada orçamento, Isso, por exemplo. As particularidades de cada localidade. Né? O governador Celso Ramos, por exemplo, alega que tem 14 mil habitantes e recebe, na temporada de verão, um número 10 vezes maior e que não teria condições, só com o orçamento normal, de cumprir, de atender essa demanda, enfim, de dar uma boa infraestrutura, tanto para o morador quanto para o turista. Mas será que a atividade... É um argumento plausível também. Mas será que a atividade turística, o movimento turístico e financeiro gerado por esse aporte de turistas para uma cidade, não gera uma arrecadação de impostos suficiente para fazer frente a esse tipo de trabalho? Não faz a economia girar Exatamente. E permite uma arrecadação maior, enfim, né? Um incremento de arrecadação. O turista, além de trazer o seu incremento natural de arrecadação, ele movimenta toda uma economia da cidade, uma cadeia produtiva, que pode gerar uma arrecadação que consiga suprir a necessidade. Mas pode ou não, né? Pode ou não. Aí vale a cada município. Mas geralmente acontece. Geralmente A acontece. gente tem que considerar que é hotelaria, gastronomia, serviços. Enfim, serviços, é uma gama de atividades que acaba sendo movimentada pelos turistas que entram na cidade. E isso tudo gera o quê? Gera emprego, gera renda e gera arrecadação de impostos. E isso se traduz em contas públicas. Você aliar isso a uma gestão responsável, aí é claro que cada município tem que decidir da melhor maneira, porque é a sua situação particular. Mas uma gestão fiscal responsável, ela independe disso. A gestão fiscal, todo prefeito tem que fazer, independentemente de sua cidade ser turística ou não, ser agrária ou não, ser a capital do estado ou ter 2 mil habitantes. Todo prefeito precisa fazer uma gestão fiscal eficiente. E fazendo isso, sobra dinheiro, sobra recurso. E o recurso é melhor aplicado. Recursos melhor aplicados podem fazer frente a essa situação. Outra questão é saber se a cobrança da taxa acaba inibindo ou não essa atividade turística e a roda da economia aí. E daí entra na questão que a Jéssica colocou há pouco, que é a questão da autonomia, né? Cada município teria mais condições de decidir o que seria melhor para a comunidade. O argumento em relação a talvez inibir, restringir, né, também completamente válido, né? É claro que tanto os comerciantes, a rede hoteleira vai reclamar de ter uma taxa a mais que vai acabar restringindo, fazendo com que os turistas não se sintam queiram tanto ir àquela localidade e até voltar, a pessoa acaba fui naquele local, tive que pagar uma taxa, por que eu não vou no município do lado? Santa Catarina está cheia de praias bonitas, né? Por que ele vai optar por aquela? Então, e isso, é claro, o município vai analisar isso, ele precisa discutir com a sociedade. E aí todos esses atores têm que ser chamados para saber se essa é a melhor maneira, né? Ou a melhor maneira é realmente cortar na própria carne e fazer uma administração responsável financeiramente. São questões que são levantadas. As experiências, principalmente a experiência de Bombinhas e a decisão, a criação da taxa em governador Celso Ramos, estão estimulando outros municípios a pensar na criação de uma taxa parecida, né? 5 municípios já estão discutindo ou já discutiram o assunto em Santa Catarina. Itapoá, São Francisco do Sul, Porto Belo, Florianópolis a gente pode deixar para mais tarde. É um caso à parte. É um caso à parte. Itapoá, por exemplo, o projeto já está na Câmara.
Vocês acham que a decisão da Assembleia agora do primeiro semestre vai nortear o caminho desses municípios, certamente, né? Como é que eles vão encaminhar o assunto? Com certeza, né? Até porque se tiver depois um encaminhamento ao STF, isso pode levar um certo tempo até ter uma decisão. Sim. Mas é um indício muito claro de que a moda pegou. Sim. Quando você tem uma cidade que implantou a taxa, uma cidade que acabou de implantar e outras 4 que estão em estágios diferentes da mesma discussão, mas já começaram a discutir ou já tem projeto pronto, você entende que a moda pegou. Sim. A moda pegou. E aí você precisa enxergar também lá na frente. Não dá para olhar apenas para o momento atual, 6 cidades. Você tem que pensar que daqui a 1, 2, 3, 4, 10 anos, a orla catarinense inteira pode estar com municípios cobrando taxa. Sim. Como fica essa situação para quem é turista? Como fica essa situação para quem é vizinho desses municípios? Como fica a situação? É um exercício de abstração que é preciso ser feito, porque você precisa vislumbrar um futuro lá na frente que pode ter uma situação como essa, por exemplo. Sim, pode ser. A gente pode ter 2 cenários, né? Bom para Santa Catarina, porque o dinheiro vai servir para melhoria da infraestrutura turística nos balneários e para que eles tenham condições de receber melhores turistas, mas também pode ter um efeito negativo, né? A gente até porque sabe. A gente não sabe qual que vai ser o valor dessa taxa, né? Se é um valor um pouco mais irrisório, né? Para ter um valor extra, ou se vai ser um valor que acaba restringindo mesmo o direito de ir e vir da população. Eu imagino que todos adotem mais ou menos os valores de Bombinhas e Governador Celso Ramos. E além disso, que inclusive, dessa questão... só um adendo, Rodrigo, é implantado pela mesma empresa, né, nos 2 municípios. Bom, e além disso tem uma outra questão, né? Nós estamos falando, mas de que tipo de turistas nós estamos falando? Nós estamos falando dos turistas que vêm de fora de Santa Catarina? Estamos falando de turistas que vêm de outras regiões do estado? Ou estamos falando do morador de Biguaçu, por exemplo, que vai a Governador Celso Ramos, que é um município vizinho? Que é uma discussão que já vem acontecendo. Que é uma discussão que já vem acontecendo. Esse eu acho que é o ponto mais que a gente... Então, os turistas de Santa Catarina, morador de São Miguel do Oeste, o tratamento vai ser o mesmo dado ao morador do Recife, lá em Pernambuco, que vai vir visitar aqui Florianópolis, ou visitar o governador Celso Ramos. Então, são esses critérios que fica muito difícil você definir uma régua para isso. Por isso que é muito questionável a aplicação de uma taxa como essa. Até porque o peso do valor de uma taxa para alguém que vai fazer um gasto, por exemplo, de uma viagem que vai vir do Recife, aquilo ali pode ser um pouco mais irrisório comparando o orçamento total da viagem, né? Mas para alguém que vai visitar com mais frequência. Exatamente, quer fazer só um passeio curto e na praia durante o dia voltar, isso pesa mais no orçamento, né? E ainda você vai, por exemplo, você estabelece que os turistas, os moradores de Santa Catarina não vão, vamos supor, não vão ter a cobrança da taxa, não vão ser cobrados. Aí o cidadão é de Manaus, ele vem, compra um carro aqui em Santa Catarina, emplaca, vem para cá e sai com o carro emplacado em Santa Catarina e vai para um local desses. Então, assim, pode parecer um exercício de abstração muito grande, mas situações acontecem. Tentativas de burla do sistema sempre vão acontecer. Né? E dificuldades também para quem já mora em Bombinhas, exatamente, por exemplo. Né? Quem mora lá, por exemplo, e não tem propriedade, tem dificuldade de conseguir a comprovação de que isenção. É morador de lá. É, isso. Para a isenção da taxa. Parece que tem alguns casos pontuais assim, que eles não têm conseguido resolver e que têm gerado reclamações. É lógico que imagino que serão resolvidos, mas isso pode servir de base para que não se repitam em outras cidades. E mais um argumento que me parece também bastante pertinente, Fábio e Jéssica, como é que fica, por exemplo, a situação do morador de Governador Celso Ramos? Vou citar um exemplo aqui, que é a cidade que acabou de implantar, Bombinhas já tem há mais tempo. Esse cidadão ele vai frequentar apenas e tão somente as praias de Governador Celso Ramos? Se ele quiser, por exemplo, ir ao município de Palhoça, por exemplo, eu quero visitar a praia da Guarda do Embaú, que é uma praia que é um balneário muito frequentado também. Lá não se cobra a taxa. Como é que fica a situação? O morador de Palhoça que quer ir a Governador Celso Ramos, esse vai pagar. E o morador de Celso Ramos que vai a Palhoça, Palhoça não vai cobrar dele? Como é que fica essa situação? Sim.
são mais alguns argumentos contrários à aplicação dessa taxa. Sim. E no caso de Florianópolis, por exemplo, no início da gestão, na atual gestão do prefeito Jean Loureiro, esse assunto veio à tona. O prefeito chegou a falar nos bastidores, defender. Publicamente ele evitou tratar do assunto de uma forma muito ostensiva, porque ele assim, quis medir a temperatura, né, para saber como é que as pessoas iam receber. E o projeto não foi adiante, por enquanto, né? Mas chegou a se cogitar a possibilidade de implantar também em Florianópolis, é lógico, com discussão de todas as peculiaridades, né? A entrada da cidade ali com a ponte restrita, sendo uma capital do estado, com uma circulação maior, enfim. Vocês acham que seria adequado Florianópolis, seria uma boa alternativa para Florianópolis, para arrecadação, para qualificar o turismo? Seria negativo, positivo? Qual a impressão que vocês têm inicialmente sobre o assunto? Eu acho, a gente estava até conversando sobre isso antes, até por ser uma capital e agora Florianópolis tem, óbvio, um grande percentual do PIB destinado ao turismo, mas Florianópolis hoje é tecnologia, né? Então, você colocar uma taxa ambiental numa cidade como essa, eu não, sinceramente, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho o seguinte, Fábio, no caso de municípios de menor potencial arrecadatório, já existem todas essas polêmicas que nós acabamos de levantar. O que dirá então de uma capital do estado, que é uma cidade com potencial arrecadatório muito maior, uma capacidade de arrecadação de impostos muito maior, um fôlego fiscal maior? Se naqueles municípios de menor potencial a situação já é polêmica, na capital do estado ela se torna praticamente inviável. Praticamente inviável porque o município tem sim, a capital do estado tem sim, condições de fazer uma gestão fiscal responsável, mais até do que os municípios menores, e fazer frente a investimentos no meio ambiente. Mas um dos argumentos é justamente que a cidade recebe, que a população praticamente duplica durante o verão e realmente a prefeitura, em muitos setores, não consegue atender a demanda. Vamos começar falando de mobilidade, por exemplo. Pode ser uma tentativa, uma solução para amenizar um pouquinho o problema. Mas a mobilidade considerando urbana, que menos turistas, né, decidissem vir para cá. Mas será que o recurso de uma taxa ambiental deveria ser usado em mobilidade, ou a mobilidade de Florianópolis já deveria ser melhor por si só? Não. Eu digo, diminuiria o número de... O argumento de algumas pessoas diminuiria um pouco o número de tráfego de turistas, qualificaria o turista e melhoraria um pouquinho a mobilidade. Me preocupa muito essa expressão qualificar o turista. Sim. Parece elitizado. É uma outra discussão que a gente pode... Ela enseja em si um viés excludente. Por que não o turista de menor poder aquisitivo? Por que não? Mas essa discussão entrou com força em Bombinhas no início, né? A qualificar o turista no sentido de atrair um turista com melhor poder aquisitivo, evitar a popular farofa na praia e tudo mais. Ou seja, é uma discussão, eu acho, complicada. Pertinente e muito complicada. No caso da capital, Fábio, realmente, a Florianópolis tem condições de, arrumando a casa administrativamente falando, e aí existe uma série de gargalos que precisam ser resolvidos, voltar as atenções do próprio orçamento, dos próprios recursos que a cidade já dispõe e fazer frente a esse tipo de situação. E a Jéssica tocou num ponto importante. O recurso da taxa ambiental ele precisa ser muito bem carimbado. Ele precisa ser muito bem destinado para ações específicas. A questão da mobilidade, Florianópolis já tem uma mobilidade muito ruim ao longo do ano inteiro. Ela pode ficar mais ou menos ruim, dependendo da época, mas ela é ruim quase que todo o tempo. A gente transita por Florianópolis e é nítido isso. A taxa de mobilidade, a taxa de preservação ambiental não vai fazer com que a mobilidade urbana de Florianópolis melhore. Até porque é muito mais complexo do que se imagina o problema da mobilidade. Então, não me parece um argumento muito razoável para defender a taxa na capital do estado. A possibilidade de uma boa arrecadação
acaba animando, né, o gestor público. Mas especificamente aqui no caso de Florianópolis, realmente o prefeito Jean, ele já percebeu uma dificuldade na Câmara de Vereadores, já de cara, né? E acho que por isso também colocou um pouquinho o pé no freio. E com o próprio trade turístico, né? E também acho muito difícil que no 2020, um ano eleitoral, esse assunto volte à tona em Florianópolis. Ele certamente, né, Jéssica, vai estar na campanha. Muito provavelmente na campanha eleitoral do ano que vem, esse assunto vai ser discutido. Vai ser discutido nos debates, vai ser discutido a partir na das campanha, experiências já a partir implantadas, das né? experiências. E aí, os candidatos que forem à eleição no segundo semestre do ano que vem vão ter que se posicionar. Sim. Sobre esse assunto. A população deve cobrá-los sobre essa situação, porque daqui a pouco este ou aquele são eleitos e lá na frente não se tocou no assunto na campanha e o cidadão vai lá e tem a vontade de implementar a taxa. Sim, sim. Bem, no próximo bloco a gente discute um pouquinho mais sobre a TPA e com depoimentos da deputada Paulinha, ex-prefeita de Bombinhas, e do deputado Ivan Nates, autor da PEC que está tramitando na Assembleia. Estamos de volta com a edição extra, que está discutindo a TPA, a Taxa de Preservação Ambiental, que já está sendo cobrada em Bombinhas e nesse verão estreia em Governador Celso Ramos. Nesse programa a gente está tendo a participação dos jornalistas Jéssica Baiamelo da Caerte e Rodrigo Cardoso do Grupo ND e ND TV. A gente começa ouvindo as participações dos deputados Ivan Nates, do PV, autor da PEC que está em tramitação na Assembleia, que proíbe a cobrança da taxa, e da deputada Paulinha, do PDT, ex-prefeita de Bombinhas. Meu posicionamento é o mesmo que sempre foi, na verdade. A matéria é flagrantemente inconstitucional. Nós tivemos recentemente, gente, em novembro agora, uma decisão de 5-0 do Supremo, e que foi absolutamente ignorada. A votação hoje da CCJ, claro, é importante que se diga, eu respeito individualmente o pensamento de cada qual, mas ela foi muito mais política do que técnica nesse quesito, né? Não há dúvida alguma. Muito mais pelo apelo de muitos cidadãos se porem contra a questão de tributos, de taxas, enfim, do que propriamente sobre o registro constitucional. Essa é a nossa questão, é o que a gente traz agora para casa. Esses pedágios que estão sendo implementados em Santa Catarina têm revoltado muita gente, né? As pessoas elas acreditam que elas pagam imposto demais, elas acreditam que as praias são espaços universais, de que você não pode ter praia particular no Brasil, então não há nenhuma razão lógica você pagar para poder chegar na praia que não pode ser privada. As pessoas começaram a compreender também de que o dinheiro verdadeiramente ele não é aplicado, né? No fim específico, que é projeto ambiental, ou ele é aplicado para valorizar a empresa que presta o serviço, que ela é a que mais ganha disso tudo, ou o dinheiro é aplicado para custear a manutenção da cidade, o que é totalmente ilegal, né? Já passamos uma vez pela CCJ, ela foi ao plenário para ser referendada, agora voltou para a CCJ para discussão de mérito, ou seja, na sua constitucionalidade. Foi referendada pelos deputados, agora vai para a Comissão de Finanças e Tributação, depois volta para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, da qual eu sou presidente. Vou promover algumas audiências públicas para ouvir os favoráveis, porque os favoráveis também têm direito à manifestação, assim como vamos ouvir os contrários, para que eles se manifestem e apresentem as razões pelas quais eles acham que esse tipo de cobrança tem que permanecer. E depois a gente traz ao plenário para apreciação dos 25 deputados. Eu acredito que até metade de março, no máximo, final de fevereiro, metade do março, nós estaremos com a PEC pronta para votar aqui na Assembleia. O que eu observo nas cobranças é que está sendo feita uma coação para que as pessoas paguem, né? Ou seja, param os carros, indicam cabine para pagamento, e isso é ilegal, né? As pessoas têm que pagar se elas entenderem que têm que pagar. E depois, se elas não pagarem, vão estar registrados num cadastro da prefeitura, etc. Então está havendo também um abuso nesse sentido. Mas, de qualquer forma, cada município sabe o que está fazendo, né? Obviamente, o que for arrecadado vai ter que prestar contas. Como a gente viu, os deputados Ivan Nates e Paulinha reafirmaram as posições, né, favoráveis e contrárias à cobrança da taxa. Um dos assuntos que eu acho pertinente,
pertinente discutir agora é a Assembleia é que deve decidir se os municípios podem cobrar a taxa ou não, ou essa decisão deve ficar a cargo de cada Câmara Municipal? O que vocês acham? Eu acho que é um assunto pertinente para a discussão na casa, até para saber o que todos os catarinenses pensam sobre o assunto, né? Até para os próprios municípios verem que teve uma repercussão, muitas vezes até negativa, né? Antes de colocar no seu município, ver quais que são os pontos contrários, mas eu acho que a decisão final deve caber aos próprios municípios. A gente está tratando de questões que é preciso também refletir o seguinte. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que a cobrança da taxa é constitucional. O Supremo não foi provocado ainda para dizer se uma eventual legislação proibindo é inconstitucional ou não. São coisas diferentes. O Supremo disse que nada impede que o município cobre. Exatamente. É isso, né? Mas também o Supremo não se manifestou para dizer que a Assembleia não pode aprovar. Então isso a gente precisaria olhar num segundo momento. Acho importante que a Assembleia discuta o assunto. A Assembleia é um fórum adequado para a discussão dos temas de interesse da sociedade catarinense e este é um dos temas de interesse da sociedade catarinense. E, claro, a Assembleia vai fazer o seu trabalho de discutir, de debater a proposta, eventualmente votá-la e aprová-la ou não. Aí vai entrar o entendimento do Supremo se a lei catarinense aprovada pela Assembleia é ou não constitucional. Me parece que estamos falando de duas coisas diferentes. Sim. Uma coisa é a cobrança ser declarada legal pelo Supremo, lá no município. Outra coisa é saber se o Estado tem competência legal para proibir essa cobrança nos municípios catarinenses. Então são situações que me parecem um pouco diferentes e o Supremo certamente, numa eventual aprovação aqui, vai ser instado a se manifestar sobre a lei catarinense, não tanto sobre uma decisão que ele já havia tomado de que a cobrança é legal. Sim, Jéssica. Eu concordo com o Rodrigo, né, que são coisas distintas, né? Até o momento, os municípios cobrarem, realmente teve esse entendimento do Supremo, mas que até agora, até o momento, nada impede, mas no momento que a Assembleia criar uma lei impedindo, vai ter a verificação se isso é constitucional ou não. Um dos argumentos do deputado Ivan é justamente a tentativa de proteger o cidadão, né, de uma cobrança indevida, abusiva, enfim, né, ele bate também nessa tecla, né, de proteger o cidadão, o turista e o morador. Aí ele entra até numa questão de proteção do consumidor. Do consumidor. E aí você tem questões que envolvem o Código de Defesa do Consumidor, PROCON, enfim, situações que também podem e devem ser levadas em conta na hora de se avaliar a permissão ou proibição de taxas como essa. Uhum. Vocês acham viável que o projeto consiga ser votado até março, por exemplo, que é uma previsão do deputado? Tem que passar por 2 comissões ainda. Jéssica. Eu acho que nesse final de ano é provavelmente inviável, né, com essa correria do Legislativo, mas eu acho que no começo do ano já deve, até porque como vai ter uma nova taxa, né, as pessoas já vão avaliar se aquilo está sendo benéfico ou não, e já a discussão já vai entrar um pouco mais aquecida, eu acho, no começo do ano que vem. Na Comissão de Turismo, a tramitação talvez seja mais fácil porque o deputado Ivan Nats é presidente da Comissão de Turismo. Então, como é o presidente que elabora a pauta, certamente ele vai priorizar a colocação deste projeto. Então, na Comissão de Turismo, me parece que a tramitação talvez seja um pouco mais rápida. Talvez na Comissão de Finanças e Tributação que possa haver uma outra situação e se houver modificações, tem que voltar para a CCJ ainda, né, antes de ir para o plenário. Então, vai depender muito de articulação política do deputado Ivan Nats, né, que é o mais interessado por ser o autor da proposta, vai depender muito de uma articulação dele. Se ele articular bem, não só na própria comissão em que preside, mas também na Comissão de Finanças, com o devido cuidado de que não haja novas emendas que necessitem de uma nova avaliação da CCJ, aí fica mais provável de pensar na aprovação lá para março do ano que vem, sim. E da deputada Paulinha também, que ao mesmo tempo que criou a taxa, né, em Bombinhas, quando era prefeita, antecessora do atual prefeito. E aí, claro, tem articulação também na direção oposta. E os mecanismos regimentais que as comissões permitem, a vista em gabinete, vista coletiva, elaboração de voto vista, tudo isso... Diligência para exatamente. Todas as manobras regimentais para retardar a cobrança. E o que é legítimo e democrático também.
No âmbito da CCJ, a deputada quis ouvir a FECAM, mas o requerimento não foi aprovado. Mais tarde, certamente isso pode ser feito, né? Agora, na comissão de mérito, nas comissões de mérito, certamente a FECAM vai ser chamada a fazer parte dessa discussão. Na comissão de turismo, que é a comissão de mérito da proposta, certamente a FECAM, no âmbito de uma audiência pública, vai ser chamada para fazer parte dessa discussão, até porque é a federação que representa os municípios catarinenses. Que é certamente favorável a ter autonomia para decidir sobre o assunto. Até o momento, pelo menos, que eu pedi um posicionamento deles, eles falaram que cada um deveria ter eles não iam comentar sobre esse assunto em específico, não tiveram um posicionamento. Eles deixaram para os prefeitos se manifestarem. Exatamente. Mas vai chegar um momento em que, como entidade, a federação vai ter que se manifestar. Sim. Porque numa audiência pública no âmbito da Comissão de Turismo, que é a comissão que vai discutir, se debruçar sobre a matéria, certamente a entidade representativa dos municípios vai ser chamada, ou pelo menos deveria ser chamada, a fazer parte dessa discussão. Até porque não envolve só esses municípios que já têm, né? Mas a possibilidade de todo e qualquer município catarinense fazer uma nova taxa como essa. Sim. E entra numa outra questão, né? A gente falou aqui de acesso a praias, né? E os municípios que têm instâncias hidrominerais, que têm rios, vão poder aprovar também uma taxa como essa? Fica mais uma reflexão. Abre uma brecha para uma outra discussão. Abre brechas para futuras discussões. Daqui a pouco nós temos aí 295 municípios catarinenses nessa situação. Tá, estou fazendo aqui uma ironia, mas abre precedentes. Pode abrir precedentes para outro tipo de interpretação. Como é que fica essa situação? É que é uma discussão que não envolve só o morador das cidades litorâneas, nem o turista, né? Envolve muito mais gente, envolve a cadeia produtiva e também, eu imagino, uma discussão sobre o turismo que cada cidade quer, que é aquela discussão anterior sobre, entre aspas, qualificação do turista, né? Queremos um turista mais elitizado, com mais dinheiro, queremos um turismo mais popular, passa por essa discussão também, né? Que é uma discussão que Florianópolis precisa avançar também, que ela surge e acaba morrendo. E passa também pela qualificação maior dos equipamentos turísticos e do que a cidade tem a oferecer para os visitantes. Porque a natureza, ela está lá. Ela vai continuar lá, se bem preservada, vai continuar lá. Mas ainda é a mesma natureza. O turista, ele quer mais do que belezas naturais. Ele as considera extremamente importantes, mas ele quer equipamentos turísticos, ele quer atrações turísticas, ele quer mais do que a contemplação da natureza. E aí é preciso que os municípios também se atentem para isso. Importante também que o turista não apareça como vilão dessa história, né? De maneira nenhuma ele pode ser visto como vilão, porque é ele que leva, ele que visita a cidade, ele que consome, ele que usufrui, ele que volta para a sua cidade de origem e faz uma propaganda boca a boca que às vezes é tão ou mais eficiente do que uma propaganda institucional, não é? A respeito da qualidade de um local turístico. Dependendo do que ele fala, muita gente pode ou não vir para cá. Sim, mas o que eu quero dizer é que a defesa da taxa, dependendo de como ela é colocada, pode ensejar esse tipo de visão e de argumento, né? Eu já ouvi comentários e repercussão de turistas nesse sentido. Como eu só represento, eu sou um estorvo, eu só represento gasto, mas eu levo dinheiro também e desenvolvimento para a cidade. Está consumindo o local, está consumindo, né? Eu não sou só um problema nesse sentido, eu quero dizer, né? Eu sou um fator de desenvolvimento também, no caso turista. Nós estamos falando no caso da capital do estado, que tem uma base tecnológica muito forte, mas durante quantas décadas foi a atividade turística a grande mola propulsora da receita da cidade? Ainda tem uma participação extremamente significativa em que pese o crescimento da tecnologia, muito bem-vindo também. Mas o setor turístico tem a sua parcela de significância muito grande para a arrecadação de Florianópolis. Sim, hoje está em segundo lugar, se eu não me engano, de arrecadação, né? Agora só perde para o polo tecnológico. Para finalizar, vocês acham, qual a opinião de vocês sobre a tramitação da PEC? Vocês acham que ela tem mais chance de ser aprovada ou mais dificuldade? Eu acho que mesmo com as polêmicas e mesmo que depois acabe tendo alguma diligência pelo STF, eu acredito que pelo menos a movimentação dos parlamentares é que ela acaba sendo aprovada. Eu acho que é o meu entendimento também. Acho que pelo que está sendo visto, pelo andar
da tramitação da matéria aqui na Assembleia, eu vislumbro a aprovação. Eu vislumbro que os deputados vão pelo caminho da aprovação e aí a discussão vai se tornar jurídica no âmbito da justiça. Eu acho que até motivada por até um sentimento dos catarinenses de não quererem aumentar impostos, né? Qualquer iniciativa que evite aumento da carga tributária vai ser bem vista, acredito. Sim. É uma discussão interessante que passa pela questão da qualificação do turismo nos balneários, a questão tributária também. Certamente a TVEL vai continuar a tratar do assunto. O Edição Extra fica por aqui. Agradeço a participação dos colegas Jéssica Mello, da CAERT, e Rodrigo Cardoso, do Grupo ND e da NDTV. Até a próxima.